Então, antes de antes da gente começar, eu vou apresentar, fazer a introdução. Eu vou primeiro agradecer ao pessoal que está aqui no momento e que vai assistir a gravação mais tarde. Hoje a gente vai fechar o nosso mês de agosto, com a nossa palestra que a gente tem normalmente todo mês. A palestra desse mês vai ser sobre a palestra desse mês é sobre escolhas alimentares que transformam o sistema e a saúde humana. Foi o tema que a gente trabalhou durante o mês de a palestra para fechar esse assunto com a gente. Mas antes eu vou apresentar o professor para vocês. Ele é graduado em farmácia pela UFMG, doutor em ciências químicas pela Universidade Federal de Minas Gerais também, docente do ensino superior desde 2000 e trabalha com áreas de farmacognosia, fitotecnia, fitoquímica, química ambiental, química farmacêutica e síntese orgânica. Ele é professor e pesquisador titular da Universidade Federal de São João del Rei e coordenador de programas de extensão desde 2014, nas áreas de Árvores do Cerrado, Água e Meio Ambiente e Ensino de Química. Ele também é orientador do programa de pós-graduação em Ciências Agrárias pela Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental. Eu vou agradecer novamente ao professor Júlio por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje, por ter separado um tempo dia dele para falar um pouco sobre esse assunto com a gente. Eu vou compartilhar aqui, com vocês o trabalho dele e assim que estiver pronto, ele pode começar a apresentação. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Agradeço o convite do projeto, Ana, Clara e Renata Labanca. É sempre uma oportunidade a gente dividir um pouquinho da experiência e um pouco das coisas que a gente faz na área de pesquisa, né, de ensino e de extensão. Então, esses projetos, como a Renata conduz aí, é um projeto muito interessante que realmente discutir assuntos da área de alimentos e também assuntos, né, na área de ciências de alimentos. Como você bem apresentou, eu geralmente faço meu currículo bem mais simples, né? Só falo o meu nome, a minha formação básica e que sou professor. Basicamente para dar tempo da gente falar de outras coisas. Bom, eu quis trazer para vocês uma coisa que eu estou trabalhando há mais tempo, inclusive na pós-graduação de Ciências de Alimentos, que é justamente a importância da avaliação do perfil químico de alimentos. Então, eu vou estar mostrando para vocês como que eu, apesar de não ser da área de Ciências de Alimentos, como eu estou atuando no programa de Ciências de Alimentos, orientando e fazendo parcerias. Então, na verdade, vou dar uma visão geral da importância dessa questão mais multidisciplinar para poder dar um novo olhar nas ciências de alimentos. Então, o objetivo meu é isso, mostrar um pouquinho da química, o que eu faço, com um novo olhar para a ciência de alimentos, tá certo? Pode passar, por favor. Só um minuto que estamos tendo um pequeno problema técnico novamente. Eu estou tranquilo, sem problemas. Deixa eu ver se ele vai responder aqui. Eu vou. O problema é o documento que é pesado mesmo.
Aí passou, foi tudo junto. Eu vou deixar o meu microfone aberto, tentar ficar o mais silenciosa possível, mas se qualquer problema eu consigo falar sem ter que fechar tudo de novo. Ah, perfeito, Ana. Isso. Então, vou falar um pouquinho, na verdade, de duas técnicas que eu utilizo, né, em parceria com vários professores da área de ciência de alimentos, que é a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas e a espectrometria de massas com ionização ambiente, no modo paper spray. E aqui eu deixei ilustrando, né, as ilustrações de alguns frutos, né, que nós trabalhamos ao longo desses anos. Né? Principalmente eu trabalho muito com as mirtáceas, mais especificamente com as eugênias, né? É uma classe muito interessante, muito conhecida. Nós temos aí na classe das eugênias as pitangas, né? Eu trabalho muito com frutos do cerrado, nós temos cagaita, pera do cerrado, grume-chama, uvaia, né? Então, o gênero eugênio é um gênero bem diversificado. E as mirtáceas, que é um gênero também muito importante, onde nós temos as jabuticabas, nós temos goiaba, entre outros frutos, né, do Brasil. Pode passar, por favor? Então, aqui só mostrando, né, hoje eu vou falar um pouquinho de alguns desses frutos. Eu gosto muito do trabalho, porque eu estou inserido no Cerrado, então tem uma valorização muito grande. Vou falar bastante do araticum, um pouquinho da cagaita, e assim sucessivamente, tá certo? Pode passar, por favor. Só para... Acho que pode dar mais um Enter. Mais. Então, só para vocês entenderem rapidamente, que eu não vou ficar aqui também explicando as técnicas. Mais um pouquinho, por favor. Nós temos aqui um esquema de como a gente trabalha com a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Nós usamos um método chamado de microextração em fase sólida. Né? Esse método de microextração em fase sólida, nós trabalhamos com amostras complexas, né? Porque amostras de alimentos nós consideramos amostras complexas, e nós apenas trabalhamos com os voláteis que essas amostras complexas emitem. Então, nós trabalhamos com o princípio da química verde. Então, nós coletamos, né, impregnamos apenas a amostra que está acima. Então, por isso chamamos headspace. Então, é o ar acima da amostra. E depois introduzimos o nosso cromatógrafo. E a gente faz a análise de cromatografia gasosa, separando as substâncias, e depois nós vamos identificar pela espectrometria de massas. Então, aí nós temos duas técnicas acopladas, né? Que é a de separação e quantificação, e depois a identificação. Próximo, por favor. Essa outra técnica que eu utilizo já é uma outra técnica também, é a espectrometria de massas, mas nós utilizamos a ionização ambiente. Ela também, e eu uso o método de paper spray, que é justamente um spray, né, onde você coloca a sua amostra na ponta do papelzinho triangular de 1,5 cm, amostras complexas, então eu posso pegar o suco da polpa de laranja e fazer a análise por paper spray, o suco da polpa de manga também, para fazer isso. Então a gente pode usar amostras complexas usando o mínimo possível de solvente e também sem utilizar aquelas metodologias super elaboradas para extração das substâncias que nós iremos investigar. Então é uma grande vantagem essa técnica que nós utilizamos, que é o quê? Uma técnica onde você tem o que? Uma análise rápida
sem a questão trabalhosa da extração de substâncias e também sem a utilização de solventes ou uma quantidade pequena de solventes orgânicos. Então, nós vamos estar discutindo ao longo desse seminário a aplicação dessas duas técnicas na análise de alimentos. Tá certo? Próximo, por favor. Aqui são os dois, o CGMS, o de cima, à esquerda, e o Paper Spray embaixo, à direita. Próximo, por favor. Bom, eu sempre gosto de usar, né, nós vamos estar trabalhando com os resultados que foram publicados. Esse é um trabalho muito interessante, onde nós trabalhamos as partes do abacate. Apesar de ser um fruto extremamente estudado, ainda sempre temos coisas para estudar. Então, esse artigo foi publicado no ano passado, onde, além de outras atividades biológicas que foram realizadas, também o objetivo foi avaliar o perfil químico, né, das partes, né, principalmente da parte que é resíduo, que é a casca e o caroço do abacate. Então, esses resíduos, eles têm um interesse muito importante. Então, é uma outra área que eu gosto também bastante de atuar. Vocês vão verificar que nós vamos estar falando muito desses resíduos, casca, semente, que às vezes são descartadas. Então, o que nós podemos observar aqui, né, nessas duas tabelas, é uma quantidade imensa de substâncias que nós conseguimos identificar usando a técnica de Paper Spray MS. E essa quantidade de substâncias, ela revela o quê? Que a composição desses resíduos e, consequentemente, a sua potencialidade como para ser incorporados ou ser utilizados para transformar em novos produtos, né? Então, por favor, próximo. Para vocês entenderem um pouco mais, né, dessa técnica, aqui nós temos à nossa esquerda o espectro. Cada sinal desse, aí nós temos linhas, né, na vertical, com a massa. 149, 224, 413. Então, nós temos aí, nós fizemos uma varredura de 100 a 1000. Então, cada sinal deste é uma substância, ok? Que está presente nesta amostra vegetal. Bom, essa substância nós vamos tentar identificar. Como que a gente identifica essa substância? Depois que... Então, essa técnica, ela faz essa varredura e depois a gente retorna e fragmenta. Então, a gente vai identificar a partir... Então, nós selecionamos, por exemplo, o íon 224 e fragmentamos. Aí nós vamos obter o espectro de massas, que é os da direita, que são esses 6 que eu estou mostrando aí. Claro que para cada íon, nós vamos ter o espectro de massas. E com isso a gente pode identificar de forma segura qual é o composto. Então aqui nós trabalhamos muito, vocês podem observar a presença de alcaloides, que é muito comum no abacate. Então todas essas substâncias foram identificadas, né, a partir do perfil químico. Então, e esses alcaloides têm interesse, têm aplicações importantes na medicina também. Próximo, por favor. Aqui é o outro modo de ionização, onde agora nós não temos alcaloides, nós temos os flavonoides, nós temos derivados do ácido químico e fenilpropanoides. Então, nós trabalhamos com dois modos: moléculas que se ionizam positivamente ou moléculas que se ionizam negativamente. Existem algumas moléculas especiais que elas também podem aparecer no modo positivo ou no modo negativo. Como eu havia dito, essa técnica ela é interessante porque você consegue analisar qualquer substância que possa se ionizar, sem a necessidade de purificar, de fazer nada. Ela ionizou, nós conseguimos detectar.
A gente até brinca, se um elefante ele se ionizar e conseguir entrar, a gente consegue detectá-lo, não tem problema. Então, é uma técnica muito robusta. Tá? Então, aqui nós temos essa gama. No modo anterior, nós vimos os alcaloides. Aqui nós estamos vendo os polifenóis, que assim nós chamamos de maneira genérica. E depois eu vou chamar a atenção para frente. Então, nós temos aí três grandes classes de polifenóis. Os fenilpropanoides, os derivados do ácido benzoico e os flavonoides. Tá certo? Por favor. Bom, então vocês viram que no abacate aquela complexidade de substâncias. Agora vamos nos dedicar um pouco a um trabalho que a minha aluna de doutorado está fazendo, que é justamente estudar o araticum. Estudar na sua totalidade, casca, polpa e semente. Já que a única parte do araticum que é utilizada é a sua polpa. Então, o objetivo dela, nesse primeiro trabalho, foi verificar o seguinte. Primeiro, as características químicas da casca, polpa e semente do araticum, mas também nós queríamos entender qual era a diversidade biológica do araticum no Cerrado Mineiro. Então, nós trabalhamos com várias cidades, Cordesburgo, Paraupeba, Sete Lagoas, Patos de Minas. Então, a gente queria ver como, se, ao trabalhar, eu sou uma indústria de alimentos, eu quero produzir algo a partir do araticum, se eu usar o araticum de Patos de Minas, ou amanhã eu comprar o araticum de Sete Lagoas, eu vou ter uma composição parecida daquele alimento? Então, é uma pergunta que nós nos fizemos. Ou existe uma diferença muito grande que eu não poderia estar produzindo algo ou teria que me focar apenas na região? Então, isso tudo nós queríamos responder. Além de saber qual é a composição da casca, polpa e semente, nós tínhamos uma segunda pergunta. Existe diferença entre as localidades? É uma pergunta que a gente fez e buscou. Então, e também trabalhamos com a questão da digestibilidade, que a professora Renata também contribuiu nesse trabalho, que também foi parte dele. Mas vamos nos ater aqui a esse primeiro quadro, essa primeira tabela. Nós podemos observar a questão muito interessante que, de acordo com o método, né, nós tivemos que nós usamos, porque a atividade antioxidante é um termo muito amplo e ele anda tendo muito debate no meio científico. Ele é interessante, ele é importante, mas ele não é específico. Então, de acordo com o tipo de metodologia que você vai usar, você consegue quantificar a atividade antioxidante de algumas moléculas ou quantificar a ação antioxidante de outras moléculas. A pergunta é, vocês viram a gama de substâncias no abacate, por exemplo. Então, na verdade, é um conjunto muito grande de substâncias que contribuem para a sua atividade antioxidante. Então, nós usamos 3 métodos, né, que são complementares, para verificar essa atividade antioxidante. E usamos também a questão dos fenólicos totais. Vocês lembram que eu comentei quais são as substâncias presentes no alimento que têm propriedades antioxidantes? São várias, né? Nós temos carotenoides, nós temos fenilpropanoides, nós temos flavonoides, nós temos taninos, nós temos derivados do ácido benzoico, entre outros compostos, tá? Então, tudo isso é uma gama de composição de substâncias. Vamos passar para o próximo. Então, só para vocês terem ideia da quantidade de compostos, então, foi um trabalho bem intenso da aluna, onde ela fez cuidadosamente a identificação de todos esses compostos que estão colocados do lado esquerdo, né? Casca, polpa e semente, de cada localidade.
podemos observar rapidamente que, em algumas substâncias, o X representa a presença, o traço que não foi detectado. Para algumas substâncias estão presentes em todas as amostras, outras estão presentes em algumas e outras em outras. Mas o objetivo agora não é eu ficar explicando essa tabela. Eu quero mostrar para vocês as diferentes classes. Então, nós temos aí derivados em verde, a setinha verde, derivados dos ácidos orgânicos, derivados do ácidos fenólicos, fenilpropanoides, né, ácidos orgânicos e flavonoides. São os principais compostos, onde nós temos substâncias que nós já conhecemos, né, que a gente ouviu falar, como quercetina, como canferol, como ácido cumárico, ácido cafeico e assim por diante. Ácido gálico. Então, são substâncias clássicas que existem em vários alimentos. Próximo, por favor. Bom, aqui, para vocês entenderem, né, o fechamento daquele estudo e o fechamento de tudo, nós fizemos uma análise de PCA. Quando a tabela possui uma quantidade muito grande de dados e dados complexos, para fazer a correlação, nós precisamos fazer justamente o quê? Essa análise de PCA. Essa análise de PCA, ela mostrou o quê? A dispersão e a fusão dos grupos, mostrando que, realmente, apesar das diferentes regiões, a casca possui uma composição química diferente da polpa e a polpa possui uma composição química diferente da semente. Que o processo de estudo levou à seguinte conclusão, que tanto casca como polpa e semente, elas são ricas em compostos com propriedades, né, bioativas, que poderiam ser empregadas, né, após estudos, principalmente os resíduos cascas e semente, que não são usadas na alimentação, poderiam ser utilizadas com a aplicação de alimentação, desenvolvimento de farinhas para incorporar em alguns alimentos. Então, essa foi uma conclusão geral. Outra conclusão importante que foi observada é a questão da digestibilidade. Nós observamos que esse processo levou à hidrólise e à transformação, melhor dizendo, à biotransformação de substâncias que estavam presentes anteriormente e que não apresentaram posteriormente. E de substâncias que não existiam no produto in natura, casca, polpa e semente, surgiu após o processo de digestibilidade, certo? Então, existe isso tudo, a gente conseguiu verificar. Próximo, por favor. Bom, esse também é uma continuação do trabalho anterior, só porque nós tivemos um enfoque um pouco diferente, onde nós nos dedicamos a uma classe química especial, que foram principalmente as acetogeninas. Tá? Também trabalhamos com casca, polpa e semente em diferentes cidades. E usando extratos diferentes. Nós usamos, pode passar, por favor. Nós utilizamos água, etanol, água, para a gente verificar o seguinte, o solvente, porque quando você pode utilizar a amostra toda, ou você pode fazer a extração e usar o extrato seco. Nós queríamos verificar a possibilidade de fazer um extrato seco a partir de casca, polpa e semente do araticum. Para isso, nós tínhamos que verificar a eficiência de cada solvente, tá certo? Então, nesse processo, nós conseguimos extrair algumas substâncias muito interessantes, principalmente as duas primeiras do lado esquerdo, que são chamadas de acetogeninas. São moléculas com propriedades biológicas super interessantes. Nós nos dedicamos bastante à caracterização dessas moléculas que estavam presentes na nossa amostra de araticum. Também, claro, nós encontramos flavonoides e alcaloides, porque os araticuns também possuem alcaloides. Os alcaloides são os dois da direita de cima, e os flavonoides são os dois de baixo, né?
tanto da direita como da esquerda. Podemos observar a presença, né, para vocês que provavelmente já fizeram farmacokinesia, nós temos do lado esquerdo o flavonoide, na sua forma livre, e do lado direito nós temos ele ligado ao açúcar, que nós chamamos o quê? De um composto, quando está ligado ao açúcar, nós temos o composto com uma propriedade e uma polaridade diferente. Então, nós temos a arginina ligada à glicona. Então, aí nós temos um processo bem interessante. E, geralmente, esses sítios, né, ligados ao açúcar, eles são susceptíveis à hidrólise e, principalmente, à digestibilidade. Próximo, por favor. E aqui também nós fizemos um trabalho parecido com o anterior, onde nós observamos a separação perfeita casca, polpa e semente, independente do tipo de solvente. Então, o solvente ele não interferiu na composição química. O que dita a composição química é a casca, polpa e semente, né, e não o solvente. Próximo, por favor. Um outro trabalho bem interessante, que nós publicamos também recentemente, foi esse trabalho onde nós usamos a jabuticaba, né, a Plínia caulifólia, que é uma mirtácea, e também utilizamos o jambolão. Então, o objetivo nosso era justamente avaliar algumas características, né, em termos pH, Brix, sólidos solúveis, entre outras coisas, diâmetros, né, como está aí, mas também o perfil químico dessas dois frutos que são bem rostos, né? Então, casca, polpa e semente. Mas existe uma peculiaridade no jambolão que, para você tirar a casca da polpa, é mais difícil, não é igual a jabuticaba. Próximo, por favor. E aí, vocês podem observar a quantidade de substâncias que foram identificadas, tanto no modo positivo como no modo negativo. Então, frutos coloridos, frutos com cores intensas, é por isso que sempre na nutrição eles pedem, utilizem, se alimentem de frutos coloridos, porque eles possuem muitas substâncias, muitos compostos bioativos. Claro que às vezes eu chamo muita atenção dos meus alunos para eles tomarem muito cuidado com informações que a gente acaba tendo. Principalmente o quê? A questão de cor. Nós temos uma coisa que cor amarela é carotenoide. Isso não é verdade. Em algumas coisas, sim. Mas nós temos muitos frutos amarelos que não possuem carotenoides e sim flavonoides. Tá? Então, mas aqui o interessante é a diversidade de substâncias de grandes classes, né, que nós separamos. Derivados do ácido benzoico, aminoácidos, fenilpropanoides, flavonoides, ácidos graxos e carotenoides também. Então vejam que a técnica ela é muito interessante, tanto para o modo de ionização positivo, como para o modo de ionização negativo. Então, nos dando uma informação importante. Se aquela substância, aquele alimento, ele tem ação nutricional, né, ele também tem compostos bioativos com propriedades, né, interessantes. Então, próximo, por favor. Aqui é uma preocupação que às vezes eu tenho, porque como eu sou da área da química, às vezes eu estou trabalhando com a nutrição, é justamente entender a diferença entre classes químicas. Eu vejo muito, vocês vão ler, na maioria dos artigos, onde não tem uma pessoa da área da química, tratar como compostos fenólicos. É muito comum esse termo. É um termo, não estou falando que está errado, mas como vocês estão estudando, vão ler artigos, compostos fenólicos é um termo super genérico. É a mesma coisa de falar que nós, seres humanos somos mamíferos. De fato, somos. Mas um rato também não é? Um elefante também é. Não é verdade? Então, a baleia também é um mamífero.
Então, você chamar compostos fenólicos, você está colocando todas as substâncias que têm uma hidroxila ligada a um anel aromático como fenólicos. E nós sabemos que nós temos habilidades e competências diferentes de um roedor, diferente de uma baleia, diferente de um elefante. A mesma coisa são as moléculas. Elas possuem classes que lidam, que agrupam com as suas características. Aqui nós temos, por exemplo, o fenilpropanoide. Não é difícil identificar. Fenilpropanoide, ascafeico, cumárico, clorogênico, entre outros, ele sempre tem um anel aromático e subindo. Eu fiz subindo na lateral. Contar 1, 2, 3. 3 carbonos. Propano. Fenilpropanoide. Aqui, até o arteperin C é um fenilpropanoide muito comum e ele é um marcador químico presente na própolis verde. Né? Esse é um trabalho de uma aluna da Raquel, de doutorado. Mas então nós temos aí os fenilpropanoides. Próximo, por favor. E os flavonoides, aqui eu quis só mostrar para vocês, geralmente eles têm esses 3 anéis. O anel A, B e C. Então, esses são flavonoides, que é uma outra classe, que vocês talvez conheçam mais facilmente. Próximo, por favor. Bom, agora um outro artigo, ele já foi aceito, ainda não está paginado. O que é interessante, esse foi um trabalho da minha aluna, de TCC, que ela defendeu agora em julho. Nós começamos esse trabalho em janeiro, e foi uma demanda de uma indústria. Olha que interessante, porque também não vou ficar falando só de frutos, né? Essa indústria, ela desenvolve chocolates artesanais, onde ela pega as amêndoas e colocam em tonéis para a maturação, o processo de maturação. Então, ele trabalha com tonéis de características diferentes, carvalho, tonéis, né, com propriedades, né, ali, e deixam essas amêndoas ali dentro. Tem condições especiais, 1 ano ou 2 anos, ou até mais tempo. Qual que é o objetivo? O objetivo é alterar a composição, principalmente dos compostos voláteis. Com isso, a questão sensorial vai ser modificada. Bom, essa empresa nos procurou justamente para verificar. Existe diferença entre o meu chocolate, porque eles, ao desenvolver o chocolate, depois que eles processaram a amêndoa, eles queriam saber, porque eles sensorialmente, os chocolates eram diferentes. O que sofria o processo de maturação por 2 ou 3 anos, e aquele que não sofria, sensorialmente. Então dá para a gente perceber. Como são chocolates artesanais e um público específico, que vem crescendo, eles queriam saber. Então, nós fomos analisar o quê? O perfil de compostos voláteis, que é a técnica de SPME. Então, onde nós observamos o seguinte, que existem substâncias que são comuns ao chocolate, mas que também... Só um segundo, por favor. Então, ele queria saber. Então, nós observamos o seguinte, existe uma diferença. Então, são chocolates, claro que existem os marcadores de compostos voláteis que dão aquele flavor específico. Sensorialmente, são chocolates diferentes. Mas aí foi uma outra pergunta. Você está dando um tratamento diferente, um processo completamente envelhecendo suas amêndoas, mas o chocolate tem várias propriedades, né, com compostos com atividades biológicas interessantes, não apenas as metilxantinas, né, cafeína, teofilina, teobromina, mas também o que? As suas propriedades antioxidantes ali presentes. O que aconteceu com essas substâncias? Então, foi uma outra pergunta que nós fizemos.
essas substâncias que eu falei, elas são substâncias que têm um ponto de ebulição alto. Por isso que nós usamos duas técnicas diferentes. A gente usa os voláteis para moléculas com ponto de ebulição mais baixo e a ionização ambiente para moléculas de ponto de ebulição mais alto. Então, nós vimos e determinamos que o perfil de voláteis é diferente. Mas, então, por essa tabela. Agora, nós queríamos saber se a composição química dos compostos bioativos alterou muito. Próximo, por favor. Então, observando essa tabela, nós notando a amostra 1 e a amostra 2, a gente percebeu que tem uma pequena modificação, mas essa modificação não é significativa em termos de compostos importantes. Então, o processo de maturação das amêndoas gerou um produto diferente, com valor agregado diferente, porque sensorialmente ele é diferente, mas não alterou a sua composição química em termos de propriedades bioativas, né? Aqueles compostos que são clássicos como marcadores químicos, né, da ação do chocolate se mantiveram. Então, isso foi muito interessante, porque ele poderia ter gerado um produto onde houve a perda dessas substâncias. Então, quer dizer, apesar de ser sensorialmente agradável, ele não teria aquela ação que às vezes nós buscamos ao ingerir um café, ao ingerir um chá, ao ingerir um chocolate, que não apenas o sabor em si. Então, foi verificado que a metodologia que ele empregou para a maturação foi eficiente. Então, vejam que aqui nós estamos mostrando a aplicação dessas duas metodologias diretamente no desenvolvimento de um produto na indústria de alimentos, né? Que é uma coisa bem direta. Próximo. Bom, aqui nós temos mostrando a aplicação dos compostos voláteis, né, justamente para determinar marcadores químicos. Isso é muito interessante, porque dependendo do seu alimento, você pode estabelecer marcadores, fazer uma análise rápida e descobrir realmente se trata daquela sua amostra. Essa amostra foi adulterada? Ela não foi adulterada? Então, qual é a procedência dela? Por quê? Quando eu falei para vocês da própolis verde, a própolis verde ela só é produzida numa região restrita de Minas Gerais, que é na região da Serra da Canastra. E a própolis verde ela tem um valor agregado comercial imenso, né, em relação às demais própolis que é produzidas no Brasil. Então, sempre pessoas fora dessa região vão falar que está produzindo. E, de fato, a própolis que eles produzem, que é sólido, a gente vê o líquido, mas ele é um sólido. Ele é... Desculpa, gente. Ele é verde, mas ele não tem um marcador químico importante para... que caracteriza. Então, esses marcadores, então, essas análises, elas são análises também não só para verificar a composição química, mas elas são também para detectar processos de adulteração, origem da sua matéria-prima. Tá certo? Próximo, por favor. Aqui também, aplicando a mesma metodologia para um outro fruto do cerrado. Anteriormente foi a cerola, aqui a cagaita. O mesmo princípio, onde a gente verifica, né, a presença desses compostos voláteis, que são marcadores químicos. Próximo, por favor. Eu vou um pouco mais rápido agora, tá? Só para mostrar a aplicação. Aqui, usando uma outra mirtácea, nós usamos essa mirtácea, o cambuí. Essa foi uma aluna que eu orientei, do México. Ela fez o doutorado em Alagoas. E o cambuí é tipo uma jabuticaba, seria jabuticaba da região ali da Restinga, né?
que tem propriedades magníficas. Então, também nós fizemos essas análises, e isso foi importante porque para eles estabelecerem agora uma coisa diferente na área agronômica. Qual a melhor variedade que eles estavam, porque eles têm um banco de germoplasma com mais de 200 tipos de cambuizeiros, qual que é a variedade que tem uma composição química mais interessante. Próximo, por favor. Aqui para vocês verem a diversidade do cambuí. Olha as cores: laranja, roxo e vermelho. Tá? Essas imagens são feitas, desenhadas à mão por um aluno meu, do grupo. Né? Só fazer um comentário à parte. Próximo. Esse é um outro trabalho de um aluno de mestrado, que fez mestrado em Departamento de Alimentos, trabalhando com fruto, pera do cerrado, uma fruta muito interessante, correndo risco de extinção. Então, ela possui um perfil químico completamente diferente. Ela lembra um odor de cerveja. Né? Então, ela tem um aspecto... Então, os frutos do cerrado, eles possuem sabor e odor peculiar, cada um com seu sabor e odor peculiar. Então, um trabalho muito bonito, realizado por ela, usando as duas técnicas. Próximo, por favor. Aqui um outro trabalho bem interessante. Aí nós agrupamos várias questões. Nós agrupamos a parte química e também agrupamos a parte bioquímica, estudando justamente esses compostos voláteis e as suas possibilidades de ação em algumas enzimas, como acetilcolinesterase, COX, inox, que são enzimas de interesse bioquímicos e farmacológicos. A aroeira do sertão, que é do nosso cerrado também. E a semente da aroeira do sertão, só uma pausa, ela pode ser utilizada como substituto à pimenta do reino, só porque é como a pimenta de macaco, só porque ela não tem aquele ardor típico. Não é a pimenta rosa, que é também conhecida como aroeirinha, tá? É da mesma família, mas são gêneros diferentes. Próximo. Aqui, novamente, o desenvolvimento do de cagaita. Próximo. Não, sorvete é aqui. Então, aqui foi o trabalho, análise do perfil químico da cagaita, que nós desenvolvemos um produto. A pergunta é, você estudou o tempo todo aquele fruto. Ao desenvolver o produto, aquelas substâncias de interesse, elas permanecem no seu produto? Então, nós fizemos uma análise comparativa, né, tanto dos voláteis como os fixos. Então, nós percebemos que foi realmente transferido. Então, ao tomar o sorvete de cagaita, a gente vai perceber que a cagaita, então, a questão sensorial se manteve, e aqueles compostos que estavam presentes na polpa, muitos mantiveram também no sorvete. Então, é importante a química é importante por isso, porque ela te dá um respaldo científico, se realmente aquilo, porque sempre vai ficar aquela pergunta, não, você está fazendo só um sorvete com cheiro de cagaita ou um sorvete com propriedades, onde tem compostos com propriedades bioativas? Então, a gente consegue verificar aqui. Próximo, por favor. Aqui foi um trabalho realizado pela aluna da Raquel, justamente desenvolvendo alguns detox, né? Então, a gente fez, ela queria, depois que desenvolveu, avaliou todas as propriedades, verificar a composição química. Então, me procuraram, só participei como coadjuvante nessa análise para realmente comprovar se existia ou não essa manutenção desses compostos nos produtos que elas desenvolveram. Próximo. Aqui também avaliando a aplicação de técnicas, né, que vocês usam muito nas operações unitárias, extrusão, né, então desenvolvendo isso aqui na farinha de sorgo, mostrando que existe uma alteração na composição química, então a gente consegue provar isso, e não apenas na questão morfológica apenas, né, do sorgo. Então, essa técnica vem
colaborar para identificar as alterações, se essas alterações são positivas ou se essas alterações químicas são negativas. Próximo. Aqui também é um trabalho onde o estudo é justamente a questão da cáscara de banana para o desenvolvimento de filmes, né, mostrando que manteve essa composição química prevalente. Próximo, por favor. Aqui nós temos resíduos, né, principalmente casca de mandioca, onde, justamente para verificar esse resíduo, ele é só rico em amido? Esse resíduo não, ele tem outras substâncias, então isso é muito importante. Porque eu vou usar um resíduo, mas esse resíduo ele tem realmente substâncias importantes ali? Então, essa técnica mostra que resíduos de mandioca, de casca de mandioca, têm um potencial para ser usados na produção de alimento, né? Próximo. E aqui o pequi também, são as análises de casca, polpa e semente, mas na verdade nós ficamos mais com a casca para a produção de farinha. Justamente buscando, por quê? No pequi, 70%, apesar de ser o fruto mais famoso do cerrado, 70% do peso é a casca, que é descartado. Então, o objetivo foi justamente usar essa casca. Próximo, por favor. Aqui, de novo, o cambuí, mas usando outra técnica. Próximo. Bom, eu acho que era isso. Agradecer, né, aos colaboradores. E próximo. E obrigado. Eu não sei se era isso que precisava. Estou aberto a perguntas. Ô, Júlio, nós te agradecemos, né? Acho que é muito interessante. A gente, né, não tem noção assim dos trabalhos e foi muito bom, né? Ver, entender a importância. Ou Ana, você quer perguntar alguma coisa? Alguém perguntou alguma coisa? Que ainda não tem perguntas, mas eu quero agradecer, eu gostei da dia. Então, basicamente, eu acho muito interessante os trabalhos, principalmente na área do Cerrado. É uma área que a gente tem que ter muita atenção, porque a gente está tendo problemas de desmatamento seríssimos. E, assim, é interessante a gente colocar e mostrar que a gente tem muito potencial, até mesmo econômico, dentro do Cerrado. Eu achei muito interessante mesmo a sua apresentação. Obrigado, obrigado. Ô, Júlio, obrigada. Nós vamos disponibilizar, né, a apresentação e aí também qualquer dúvida, qualquer coisa, eles, né, podem te enviar um e-mail, a gente Isso, combina isso. outra conversa aí, tá? Muito Tá certo, pode obrigada. ser uma coisa mais só para mesmo discutir alguma dúvida, pode chamar, tá? E não uma apresentação, Combinado. não. Um Ô, abração, Júlio, muito viu? obrigada. Ana, obrigada. Um abraço, até mais. Até mais. Tchau.